Vamos lá, pessoal. Vamos começar a nossa disciplina de desenvolvimento de aplicações web. Nosso primeiro tópico, nós vamos retomar aqui alguns conceitos sobre a internet, né? Então, o autor do nosso livro vem falando que a internet é um mecanismo de disseminação e divulgação da informação pelo mundo e um meio para colaboração e interação entre indivíduos e seus computadores, independente das suas localizações geográficas. A gente não fala mais só de computadores, né? A gente fala de tudo que tiver conectado na rede. É aquele conceito de internet das coisas, né? Sua influência atinge não somente os campos técnicos das comunicações por computadores, mas toda a sociedade, na medida em que usamos cada vez mais ferramentas online, disponíveis através da internet, para fazer compras, adquirir informação e operar em comunidade. A internet hoje já é o maior repositório de informações que podem ser acessadas por qualquer pessoa em qualquer parte do mundo. E o que torna a internet tão diferente das outras invenções humanas é o insignificante período de tempo que ela passou a ser usada por milhões de pessoas. Ele quer dizer nesse sentido de que foi uma tecnologia que propagou muito rápido, né? Se a gente pega outras tecnologias, elas demoraram para essa mesma quantidade de pessoas terem acesso. A história da internet, surgida a partir de pesquisas militares nos períodos áureos da Guerra Fria, é complexa e envolve muitos aspectos tecnológicos, organizacionais e comunitários. Temendo um ataque russo às suas bases militares, pesquisadores dos Estados Unidos idealizaram na década de 60 um modelo de troca e compartilhamento de informações seguro e descentralizado. Criou-se então uma rede chamada ARPANET. Então você vê que o início da internet está muito envolvida essa questão de avanço científico-militar, né? Na década de 70, com a diminuição da tensão entre os Estados Unidos e a União Soviética, o governo dos Estados Unidos permitiu a entrada na ARPANET de pesquisadores que desenvolvessem estudos na área da defesa em universidades. Com isso, a ARPANET começou a ter dificuldades em administrar todo esse sistema, devido ao grande e crescente número de localidades universitárias contidos nela. A criação de uma nova ARPANET, que possuía localizações não militares, permitiu finalmente o desenvolvimento da rede. Não só os pesquisadores, mas também os alunos mais envolvidos na pesquisa tiveram acesso aos estudos já empreendidos e somaram esforços para aperfeiçoá-los. Então, além desse viés militar, a ARPANET ela vai para as universidades americanas, né, e lá ela começa a ter o seu desenvolvimento. Ela tem sua ampliação e pelo fato dela ter sido ampliada, ela também foi desenvolvida, né, foi melhorando. A abertura da rede para interesses comerciais começou em 88, ganhando interesse público a partir da década de 90. Em 1991 foi criada a World Wide Web, que em português significa Rede de Alcance Mundial, também conhecida como Web e WWW, que é um sistema de documentos digitais que são interligados e executados na internet. A partir daí, a internet foi enriquecida. O conteúdo da rede ficou mais atraente, com a possibilidade de incorporar imagens e sons, e cada informação passou a ter um endereço único e a poder ser encontrada por qualquer usuário da rede. Então já é mais essa rede que a gente conhece, que nós acessamos, né? A World Wide Web é um modelo de compartilhamento de informações construído sobre a internet. É um sistema de hipertextos que permite que um usuário navegue por documentos presentes em qualquer lugar do mundo através de um computador conectado à internet. Cuidado para não confundir os termos web e internet. A internet é um meio que permite que os computadores do mundo todo troquem dados entre si. Então é uma questão da rede, né? A web é apenas um dos serviços que rodam na internet. Uma das maneiras pelas quais a informação pode ser disseminada pela internet. Principais padrões e conceitos. Gente, gravem essa entidade, W3C. W3C, abreviação de W3 Consortium,
sendo que a W3 vem das 3 letras W de World Wide Web, é uma comissão de empresas de tecnologia que define um conjunto de padrões para o desenvolvimento e para a interpretação dos conteúdos para o web. Este conjunto de normas, diretrizes, recomendações, notas, artigos, tutoriais e afins tem caráter técnico e é destinado para orientar fabricantes, desenvolvedores, que somos nós, e projetistas para o uso de práticas que possibilitem a criação de uma web acessível a todos, independentemente dos dispositivos usados e de suas necessidades especiais. A World Wide Web é uma rede de recursos e serviços de informação. Ela serve-se de 3 mecanismos de modo a fazer com que esses recursos estejam legivelmente disponíveis a uma quantidade mais vasta de usuários possível. Um esquema uniforme de atribuição de nomes, de forma que seja possível localizar os recursos na web. Exemplo, a URI, que é o endereço de cada página na internet. Protocolos para o acesso aos recursos nomeados através da web, por exemplo, HTTP, que especifica como o navegador e o servidor web comunicam entre si, e hipertextos, para uma navegação mais fácil através dos referidos recursos. Por exemplo, HTML, uma linguagem de marcação, para codificar a informação de modo que possa ser exibida em uma grande quantidade de dispositivos, e que veremos com mais profundidade no próximo capítulo. Todos os recursos disponíveis na web, documentos HTML, imagens, videoclipes, programas, etc., possuem um endereço o qual poderá ser codificado por um identificador de recursos universais, ou URI, Universal Resource Identifier. Os URIs são constituídos por 3 partes principais. 1. O nome do mecanismo usado para se ter acesso ao recurso. 2. O nome da máquina de hospedagem desse recurso. 3. O nome do próprio recurso. Como exemplo, vejamos o URI que designa a página dos relatórios técnicos da W3C, http://www.w3.org/tr. Este URI poderá ser lido da seguinte maneira: existe um documento disponibilizado através do protocolo HTTP, hospedado na máquina www.w3.org, na qual se poderá ter acesso ao recurso TR. Atualmente, os documentos disponíveis na web podem estar na forma de vídeos, sons, hipertextos e figuras. O usuário pode seguir as hiperligações na página para outros documentos ou mesmo enviar informações de volta para o servidor, a fim de interagir com ele. O ato de seguir hiperligações é comumente chamado de navegar ou surfar na web. Os navegadores mais utilizados no mundo atualmente são Microsoft Internet Explorer e Mozilla Firefox. Aqui a gente já vê que tem uma diferençazinha, no texto do autor. Hoje a gente está usando muito mais o Chrome, e o Firefox também é bastante usado. O Internet Explorer ele saiu, deu lugar ao Edge, e que é pouco utilizado mais geralmente para aplicações que necessitam mesmo dessa configuração da Microsoft. Para visualizar as informações disponíveis na web, utilizamos um programa de computador chamado Navegador, Web Browser. Ele descarrega as informações chamadas documentos ou páginas de servidores web ou sítios e mostra-os na tela do usuário. As páginas que encontramos ou construímos na web podem ser de 2 tipos. As páginas estáticas, que não possuem flexibilidade na alteração de seus conteúdos, são geralmente criadas com as linguagens HTML e CSS. Temos nos nossos próximos capítulos, Essas páginas são mais fáceis de criar, mas oferecem poucas vantagens aos desenvolvedores e aos visitantes, já que só podem apresentar textos planos, só texto mesmo, texto puro, acompanhado de imagens ou no máximo conteúdos multimídia, vídeo e áudio. As páginas dinâmicas, mais complexas e versáteis, feitas em alguma linguagem de programação com as quais podemos interagir. Além de utilizarem os recursos de criação das páginas estáticas, permite que os conteúdos variem, por exemplo, de acordo com uma consulta de um banco de dados. Comércio eletrônico, Nós verificamos comércio eletrônico lá na nossa disciplina de SIG.
O crescimento da internet levou ao desenvolvimento de uma nova forma de negócio chamada comércio eletrônico. Então, ele é caracterizado pelo uso de meios eletrônicos para a condução de transações comerciais entre empresas, governos, consumidores e pela integração das tecnologias da internet com processos comerciais para facilitar trocas de produtos, serviços, capitais, informações e conhecimentos. Este tipo de negócio permite integrar a cadeia de produção, criar novos serviços que explorem os recursos da internet e ampliar e diversificar os mercados competitivos, pois o produto fica disponível para qualquer usuário em qualquer parte do mundo, né? Além disso, há necessidade de oferecer sistemas bem projetados e implementados, devido à alta concorrência, né? O comércio eletrônico deu origem a novos tipos de modelos de negócio. Entre eles destacam-se as lojas virtuais, que vendem bens e serviços, as corretoras de informações que fornecem informações sobre produtos, preços, etc., as corretoras de transações, onde os compradores têm acesso a taxas e termos de várias fontes, os e-marketplaces, que concentram informações de vários fornecedores, as provedoras de conteúdo que geram receita fornecendo conteúdo a clientes por uma taxa e vendendo espaço para propaganda, as provedoras de serviços online, que fornecem serviços e apoio para produtos de hardware e software, os portais, que são pontos de entrada inicial à web, com conteúdo especializado, serviços, os leilões virtuais, os banners de propaganda, recursos gráficos usados para propaganda e conectados por um link para o site do anunciante. Fora isso, também nós temos aí crescente surgimento de empresas que elas vêm pela internet, principalmente por aplicativos, né? A gente vê sistemas como Airbnb, sistemas como Uber, né? Bancos que estão saindo aí totalmente digitais, como o Nubank. Então são coisas que surgiram a partir da possibilidade da internet, né? Então, para a gente dar esse pontapé inicial para a nossa disciplina, é bom a gente fazer essa verificação, buscar essas origens da internet, para que a gente possa também desenvolver sistemas que utilizem essa grande rede mundial que está disponível para a gente, tá?